múltiplos roteadores, interfaces e prefixos. Fernando com a palavra. Ai, mira que lindo. Bom dia a todos. Agradeço que estejam para esta apresentação, considerando que é cedo e ontem foi a festa. Meu nome é Fernando Gont e vou fazer uma apresentação sobre o suporte de IPv6 para múltiplos roteadores, interfaces múltiplas e prefixos múltiplos. Para começar, eu gostaria de contar um pouco o que é isso de múltiplos routers, interfaces e prefixos. Por simplicidade, no resto da apresentação eu vou referir como multi-IPv6. Não é um termo definido, mas como é longo, eu vou poupar algumas palavras. O que é múltiplo? IPv6 múltiplo ou multi-IPv6 são cenários onde vamos ter, do ponto de vista do host, de quem faz conexão à rede, múltiplos routers, interfaces ou prefixos. E se para algum de vocês isso é meio estranho e se pergunta, será que isso acontece na prática? De fato, é uma coisa muito comum, mesmo que talvez não tenhamos percebido ou não paremos para pensar. Um exemplo poderia ser ter um laptop que faz a conexão à internet numa interface de Ethernet e uma interface de Wi-Fi. Outro caso poderia ser que vocês tenham nas suas casas ou pequeno escritório uma rede local com duas conexões à internet. Certamente isso é para o caso de que se uma falhar, não fiquem fora da rede nestes tempos, e a partir da pandemia é uma coisa bem comum e necessária. E tem outros casos até mais comuns que talvez nem pensamos, ter um dispositivo móvel, um telefone celular, onde vocês tenham a conexão celular LTE ou qualquer outra. E se estiver disponível, vocês têm uma conexão adicional, que pode ser a conexão ao Wi-Fi. Então, todos eles são cenários possíveis, comuns, e que a gente esperaria que isso funcionasse bem. Gostaríamos de ter duas conexões em casa e pensar, eu faço a conexão, se uma cair, a outra funciona. Mas na prática, quando a gente vê isto na realidade, estes cenários de fato não funcionam muito bem. Ou, de outra forma, os cenários nos quais de alguma forma funcionam, ou isso não quebra mal, é que se vocês tiverem duas conexões, o que fazem é desligar uma e usar a outra. Esse é o caso. O caso mais típico são os dispositivos móveis. Se a gente tem uma conexão celular e faz uma conexão à rede Wi-Fi, não ficam os dois conectados ao mesmo tempo. O telefone móvel não usa a conexão celular e usa só o Wi-Fi. Do meu ponto de vista, estes cenários são cenários que gostaríamos que fossem suportados de melhor forma. Há outros, eu não quero ter que desligar uma das interfaces para que isso funcione, ou também poderíamos ter a expectativa de falar, eu tenho um switch em casa e o que eu quero é contratar o serviço de 2 ISPs, conectar o router do ISP, de cada ISP a esse switch, e se um falhar, que saia automaticamente pelo outro. Esses cenários não são bem suportados, por falar de alguma forma. O que eu vou tentar colocar aqui, este é um exemplo bem simples, e num cenário hipotético. O que eu vou apresentar é um caso simples do que poderia ser um cenário de multi-IPv6, e neste caso seria o cenário, por exemplo, de um gabinete em casa, um escritório em casa. Eu tenho um switch, e o que eu faço é ter duas conexões à internet, com o ISP-A e o ISP-B, e tenho o meu sistema, todos os meus sistemas conectados a essa rede local. Para dar um pouco de cor a este cenário, vocês perceberão que no que é o ISP-A, o router que vai me conectar vai ser o router A, a mesma coisa no ISP-B, tem o router B.
E para dar um pouco mais de cor, eu acrescentei duas coisas nos ISP. Primeiro, um servidor DNS recursivo, aquele que está do lado de cima para cada caso, servidor DNS para resolver queries, por exemplo, um nome de domínio. E depois também acrescentei uma cópia de um site. Esse é um cache local. Então, tem o site exemplo.com e cada um desses ISPs tem uma cópia disso. Poderia ser uma rede de distribuição de conteúdos, uma coisa do gênero. Para, de alguma forma, apresentar a problemática que eu estou propondo. Então, se eu quisesse visitar, mandar uma solicitação ao site example.com, quais são os passos ou as decisões que deveria tomar? Coisas que, com base nessa situação, quais decisões eu terei que tomar? Mais uma coisa que eu pulei, que vocês visualizam para os dois routers, que é quase óbvio. Ambos os routers estão usando o Slack, então cada um deles o que faz é quando anunciam informações de configuração na rede local, e o host que está por baixo pega todas as informações e armazena nas suas estruturas de dados. Agora, vamos imaginar que eu, do meu host, que estou lá embaixo, quero acessar o site example.com. A primeira das decisões que eu terei de tomar, ou opções, é escolher qual dos servidores DNS recursivos, a qual deles eu vou mandar o query. Porque eu tenho dois, um em cada conexão, e poderia encaminhar lá para o A ou para o B. Então, essa seria a primeira decisão. A segunda decisão seria, se eu já sei para qual servidor DNS eu tenho que mandar o query, então vou ter que selecionar o endereço IPv6 de origem. Os pacotes têm que sair com algum endereço. Aí já poderíamos ter uma segunda decisão. A terceira decisão é, mesmo que eu já tenha escolhido o endereço de origem para os queries do DNS, eu tenho que escolher por qual dos dois routers eu vou mandar os queries de DNS, porque eu tenho duas opções. Vamos imaginar que os passos 1, 2 e 3 de alguma forma funcionaram, mandei o query para algum local, obtive uma resposta e agora eu já conheço o endereço IPv6 para a qual eu tenho que fazer com a qual eu tenho que fazer a conexão. Então, o próximo passo que eu devo resolver é escolher um endereço de origem com a qual, isso é, a que eu vou usar para mandar os queries para o servidor web. Eu sei qual é o servidor web que eu tenho que contatar, mas como eu tenho múltiplos endereços, eu tenho que escolher qual que eu uso. E como último passo, após ter escolhido esse endereço que vou usar, ainda eu tenho que resolver com qual dos routers vou contatar o servidor, porque tenho mais de uma opção. Aqui o spoiler, de alguma forma, é que nos casos nos quais eu tenho um único router, não preciso tomar nenhuma decisão, porque não há opções. Então, escolho ou não escolho, de alguma forma. A questão é que nos cenários deste tipo, com múltiplos IPv6, multi-IPv6, quando eu tenho mais de uma opção, eu tenho que fazer uma eleição, escolher opções, e é onde surgem, de alguma forma, os problemas. Tendo apresentado isto, e para lhes dar mais contexto, porque podemos visualizar o anterior e podemos pensar que não deveria ter problemas aí. Para lhes dar um contexto de onde está a origem do problema, se a gente pensar no que é o protocolo Slack, o famoso e conhecido para o que é autoconfiguração, a premissa do Slack é, se eu estou conectado como host, com uma rede local, e essa rede local tem vários routers Slack conectados, cada router vai me mandar informações de configuração de rede e fica suposto que, de alguma forma, eu vou perceber como eu devo usar essas informações. Então, a cada router encaminhou as informações que tem, quais prefixos tenho que usar, por exemplo, quais servidores DNS tem, um router que pode usar por padrão, e com todas essas informações que posso usar, que eu tenho de muitos routers locais, eu deverei
de resolver como eu uso essas informações. E eu tenho que me virar assim. Mas isso não é simples. Então, se a gente tem só um router, volto ao anterior, em teoria está resolvendo, mas de fato não há muitas eleições a fazer, porque há uma única opção. Quando temos casos como o que eu acabei de apresentar e qualquer outro cenário de multi-IPv6 com opções múltiplas para tudo, múltiplos servidores DNS recursivos, múltiplos routers por padrão, múltiplos prefixos para os endereços que eu configuro, é aí que eu tenho que fazer muitas eleições. E a realidade é que nos casos práticos de multi-IPv6, isso funciona muito mal ou de fato não funciona. Então, uma das coisas que eu vou fazer ao longo da apresentação é apresentar algum desses cenários. Tem alguns que são um pouco mais complexos, que talvez precisam que vocês conheçam partes específicas das normas respectivas, mas não é importante para entender a problemática. Então, de todos os cenários possíveis, que são vários, eu vou me focar em dois que são dois bem comuns e bem simples. O que eu vou mostrar, eu vou orientá-los para que possam visualizar qual é o problema. E depois vou procurar, na medida do possível, discutir ou propor qual poderia ser a solução para abordar o problema. Então, vamos ao primeiro dos cenários. Esse aqui é o mesmo cenário que tínhamos no slide anterior, com a mesma história dos dois ISPs, o meu sistema conectado na rede local do meio. Cada um dos ISPs tem seu servidor DNS recursivo, tem o cache do que é o site de sample.com. E da mesma forma, cada um dos dois routers me anunciam informações de configuração para a rede local. Neste caso, o primeiro router, o router A, me anuncia de alguma forma 3 parâmetros implicitamente, porque quem manda essas informações de configuração, ele fala, se quiser pode me usar como rota por padrão. Esse é um dos parâmetros de configuração. O outro é que o router A vai anunciar o servidor DNS recursivo RDNSSA, que vocês visualizam em cima, o próprio. E outra coisa que vai anunciar é o prefixo de rede que deveríamos usar para configurar endereços. Então, o router B, em essência, vai fazer a mesma coisa. Eu assinalei com amarelo e vermelho as informações de cada um dos routers, e o que eu procurei assinalar no meio, que está com cor de laranja, é que o host está conectado à rede local, o que faz é unificar todas as informações. Isto é, não mantém por separadamente, tenho por esse lado todas as informações de configuração que deu o router 1 e por este outro lado, separadamente, o que deu o router 2, mas coloca todas as informações juntas. Exemplos que poderíamos referir, hoje não acontece bem assim, mas em sistemas Linux, por exemplo, poderíamos pensar que as informações dos servidores DNS recursivos, o RDNSSA e o B, ambos os endereços vão acabar no arquivo /etc/resolve.com no caso dos sistemas do tipo Unix. E não tem nada que falhe. Vejam que esse servidor DNS foi anunciado por este ou outro sistema ou outro. Isso não acontece. De alguma forma, o host, que está ali embaixo, ele perde o registro de qual foi o router Slack, o local, que anunciou cada porção de informações e, de alguma forma, coloca todas juntas nas mesmas estruturas de dados. Agora, eu coloco há mais exemplos disso, mas para fazê-lo bem evidente, eu coloco 3 exemplos que vocês têm lá embaixo, 3 possíveis coisas que poderiam dar errado. Vamos imaginar que eu sou o host que está lá embaixo e eu resolvo que vou mandar minhas petições de DNS a este servidor DNS, que é o B aqui. Conforme a norma atual,
Você pode usar qualquer endereço, aquele que você preferir ou gostar mais. Não tem nenhuma exigência de usar o espaço de endereço de um ISP ou outro. Imaginem o que poderia acontecer se o meu host aqui embaixo falar: eu vou usar o servidor DNS recursivo este, mas simplesmente porque não sei, porque eu quero ou porque posso, o sistema usa o espaço de endereços do ISP-A, o prefixo A. Então, estou usando como endereço de origem para os meus pedidos o espaço de endereçamento do ISP-A, mas mando os queries para o DNS do ISP-B. Algum pode pensar, bom, e qual é o problema? Normalmente, isso é considerado uma boa prática se um ISP vai ter seu servidor DNS recursivo, considera-se uma boa prática que esse servidor recursivo só ofereça serviço aos clientes do mesmo ISP. Isto é, evitar o que se conhece no jargão, que seja um Open Resolver, por falar de alguma forma. Então, é suposto que esse servidor RDNSSA vai permitir queries só se vierem desse prefixo, e o servidor B ofereceria serviços somente se os endereços de origem usarem este prefixo. Agora, o host aqui, simplesmente porque ele não sabe fazer uma coisa melhor, ou porque pode, ou porque ele quer, ele caminha os queries aqui, usando o espaço de endereços daqui. Então, se este servidor implementar ACLs para apenas dar serviços aos clientes deste ISP, esses pacotes serão bloqueados, não vai responder. E aí, claramente, vocês têm um problema. É um resultado de um timeout. Eu estou mandando as petições para um local, mas usando uma combinação de servidor e endereço de origem errado, os pacotes são descartados. Tem outras coisas que podem acontecer. Vamos imaginar que eu quero encaminhar tráfego por aqui, por meio do router B, porque é o que a tabela de roteamento me assinalava, e vou usar esse router para a saída do meu tráfego. O que aconteceria se o tráfego que eu faço sair pelo router B, em vez de usar o espaço de endereços do ISP-B, usa o espaço do ISP-A? Então, eu quero sair por aqui com este espaço de endereços. O que vai acontecer nesses casos é que se o ISP em questão está aplicando o que se chama de filtros de saída, isto é, você está me mandando pacotes com endereços que não é a que você tem que usar, então vai descartar o tráfego. Então, você usa os endereços de origem errados, essas daqui, para sair por aí, o que faz o router descarta os pacotes. Aí vocês têm mais uma coisa que poderia ocorrer e dar errado. Outra coisa que poderia acontecer também, assumindo que o anterior não foi um problema ou que não ocorreu, na hora de eu querer visitar o site example.com, eu poderia ter mandado a minha petição DNS para este servidor. No cenário que falamos, que esse é um cache para esse ISP, se eu quero resolver com esse DNS example.com, supõe-se que vai se mapear para o endereço IP deste sistema, desse cache. Agora, o que aconteceria se eu agora quero entrar em contato com este sistema, vou fazê-lo pelo router A e faço com os endereços do router B. Inclusive, se esse sistema não aplicasse regras de filtragem de saída, é muito provável que o cache sim aplique. Porque você não vai querer, se você é esse ISP, que use seu cache para dar serviço a esses aqui. Claramente não faz sentido. Então, aí vocês têm 3 dos cenários possíveis e alguns falam, bom, mas onde está o problema? O problema está nisto que estamos fazendo aqui, que é o comportamento padrão atual. E vocês estão misturando as informações recebidas de diferentes routers lá, que todas elas no mesmo local. E alguns podem se perguntar, e como é que a gente resolve isso? Aí vamos para o que é óbvio. A solução deveria ser o que tínhamos aqui embaixo. Comparem com o que tínhamos aqui antes. A solução seria manter as informações anunciadas por cada router de forma separada. Então, tudo que um router anuncia, a gente deveria
considerar como um bloco de informações que é atômico. Isso é, que se você vai usar esse DNS, então você vai ter que usar esse router e, além disso, usar os prefixos desse router. E que mesmo uma vez que você fez a resolução, como você fez com esse DNS, também na hora de encaminhar o tráfego para o servidor web, use as informações do mesmo router. Isto é, não misturar as informações de um router com as informações do outro. Isso seria, de alguma forma, a solução. A pergunta aqui seria, se esta é a solução, por que não resolvemos de uma vez? Se nós sabemos, na teoria, como fazer isso. Aqui temos uma questão. A implementação não é algo tão simples. Com os sistemas atuais que nós temos, a informação não é armazenada dessa maneira. Não vou entrar em detalhes, porque isso vai prolongar muito esta apresentação, entrando em detalhes que não vêm ao caso. Mas a ideia é que teríamos que fazer muitas modificações para implementar um host. Hoje em dia, e há milhões de anos, a forma do funcionamento é misturar toda essa informação. Esse é um dos problemas. Eu trouxe outro mais, um caso mais simples, mas aponta no mesmo sentido, ou seja, é um cenário hipotético, podemos dizer que talvez na prática isso não aconteça dessa forma, mas a ideia é trazer isso como um exercício de análise. Vamos supor que eu tenho uma situação como essa. É basicamente a mesma coisa que antes, tudo igual, mas a diferença é que ambos os ISPs estão compartilhando o mesmo servidor DNS. Mas quem vai fazer isso, vocês podem perguntar. Novamente, é um exemplo para entender o problema. Poderia acontecer esse caso, porque tem gente que faz. Na prática, se o DNS que está anunciando este é o DNS do Google ou de Cloudflare, deixa de ser tão hipotético, porque muita gente faz isso. Não, mas, ou seja, deixando de lado se é correto ou não. No princípio, eu tenho os dois sistemas que estão anunciando essa informação, cada um com seu roteador, seu prefixo, servidor de DNS, etc. Vamos supor que por determinados motivos, um detalhe que não importa agora, este ISP daqui diz: eu não quero que você continue usando este DNS. Porque teve vontade, porque o administrador resolveu, pelo motivo que for. Como se faz isso no Slack? Como você faz que determinada porção de informação não seja mais usada? Isso se faz anunciando a informação como se fosse um lifetime de 0, ou seja, quando você anuncia como um servidor DNS recursivo, tem associado um temporizador que diz por quanto tempo você pode usar essa informação. Como este ISP diz que, bom, agora não quero que você use mais esse servidor DNS, anuncia agora este servidor DNS com um tempo de vida 0, ou seja, lifetime 0. Nos casos normais, quando estamos trabalhando com Slack, como está implementado, como toda a informação é colocada junta, eu coloco tudo nessa tabela laranja que eu mostrei antes, como eu disse. Se este ISP diz que eu não posso usar este servidor, este host assume que este servidor DNS não pode ser usado para ninguém. É como se alguém dissesse, eu anuncio que 8.8.8.8 tem um lifetime de 0, mas por mais que haja 20 roteadores na rede local que me dizem, use este servidor de DNS, como o lifetime é 0, ninguém pode usá-lo. O que deveria acontecer? Isso que temos aqui. A mesma coisa que dizíamos antes, as informações anunciadas por cada roteador deveriam estar separadas. Se eu consigo manter a informação separada, o que vai acontecer? Quanto ao ISP-A que temos aqui, terei um prefixo anunciado, sei que o roteador padrão será o A, e sei que eu posso usar o servidor DNS-A, porque esse ISP está anunciando que o lifetime não é 0, com um lifetime que não é 0. Mas se eu
presto atenção na informação correspondente ao ISP-B, eu vou ver que o prefixo continua igual, o roteador continua igual. A única coisa que eu fiz foi eliminar o servidor DNS, porque aqui estamos assumindo que foi anunciado com um lifetime 0 e não anunciou um servidor DNS alternativo. O que eu estou descrevendo aqui se aplica não só a servidores DNS, eu fiz porque seria o caso mais fácil de ver, mas esta problemática se aplica a todo tipo de informação Slack. Isso quer dizer que se você tem dois upstreams diferentes, o ISP-A pode interferir com a informação anunciada pelo ISP-B. Por quê? Porque o host coloca toda essa informação junta. A solução aqui é manter as coisas separadas. Se esta é a solução, está implementada hoje, se alguém me perguntar, eu digo que não, mas pode ser implementada? Sim. Mas é uma coisa que eu acho que a comunidade deveria empurrar isso, porque é uma expectativa razoável dizer que eu quero um cenário destes. Poderíamos tê-lo funcionando até melhor do que em IPv4 e poderíamos ter a expectativa de pelo menos ter um switch IPv6 conectando os dois roteadores, posso conectar 4 ou 5 e que isso funcione. Hoje isso não é possível. O que estamos fazendo a respeito deste problema? Minha ideia em geral não é propor um problema para dizer, bom, aí chegou o depressivo que diz que tudo funciona mal, funciona ruim, mal, e então vamos todos nos suicidar. Não. A questão é identificar problemas, solucionar e fazer com que as coisas funcionem melhor. É parte da engenharia, então não é a morte de ninguém. Vamos trabalhar para solucionar o problema. Então, o que eu fiz? Eu publiquei 2 drafts. Um deles, aquele que souber mais sobre IETF, aponta para o grupo V6Ops. E o que esse draft faz? Discute o problema, talvez com mais rigor técnico, mais exemplos. E depois um segundo draft que aponta para o grupo Sixman, que faz a padronização do protocolo em si, para tentar implementar esta solução. Uma das questões que eu enfatizo muito, porque às vezes dizem, não, isso aqui foi solucionado por tal coisa que foi padronizado, e não que padronizou a solução, mas ninguém usa. Então, eu enfatizo no seguinte, a solução para mim, para este problema, e a que eu proponho, é que devemos solucionar isso com modificações nos hosts somente. Porque se apontamos solucionar esse problema com modificações no roteador, a rede vai ser menos robusta e, em muitos casos, não depende de você. Se pensamos num roteador domiciliar, talvez ninguém nunca mais é atualizado. Então, as atualizações do lado do host é uma coisa que é mais possível, mais realizável no curto prazo. Então, temos que apontar para aí. À medida que, por exemplo, se eu estou usando uma implementação que tem essas melhorias, mesmo se a rede não colaborar, o meu sistema vai funcionar da forma correta agora. A isso deveríamos apontar quando queremos a solução de um problema, que essa solução não requeira uma coordenação entre muitas partes ou muitos sistemas. Se eu puder solucionar tudo de um só lugar, melhor. E se eu puder solucionar do host em si, melhor ainda. Porque então eu vou ter uma implementação ou uma rede mais robusta. Esses 2 documentos, neste momento, apresentados na IETF, foram apresentados com a ideia de apresentar uma solução, não só para, às vezes, queremos fazer tudo de uma vez, então as coisas não funcionam. Então é bom fazer as coisas por partes. Primeiro enfocar no problema, tentar resolvê-lo, isso já é um avanço, ver qual é a problemática, considerando o que é e que todos querem solucioná-lo. Vamos começar a discutir as soluções. Talvez concordemos com tudo, talvez concordemos com partes. Conclusões.
Os cenários do tipo múltiplos IPv6 estão atualmente quebrados ou não funcionam. Há uma espécie de armadilha aí para que a coisa não se quebre. Se eu tenho duas interfaces ativas, eu apago uma para que, bom, a outra fique funcionando. Eu acredito que isso deve ser melhor, feito de outra maneira, de uma forma melhor. Mas houve também esforços para melhorar isso com soluções que dependiam da introdução de novos protocolos. Então, na prática, eu acho que isso não funciona. E, pessoalmente, acredito que esses cenários são cenários que teríamos que suportar, que dar suporte. Estamos diante da possibilidade de algo que, por exemplo, que temos a chance aqui de IPv6, mas IPv4 não seria possível. Mas se dissemos que não queremos solucionar esses problemas porque são difíceis ou pelo motivo que for, temos uma só alternativa. Eu não vou mencionar, mas acho que todo mundo vai adivinhar. Ou seja, 3 letras, NAT, N-A-T. Com NAT vocês podem solucionar? Sim, mas talvez isso pudesse ser solucionado de outra maneira. Bom, tempo para perguntas, comentários. Temos um espaço aqui para perguntas, 2 perguntas. Pela apresentação, muito boa. Sobre o NAT, eu gostaria de dizer... Desculpa, não, porfa, não haga isso. Eu já tentei e funciona, mas daí tudo que depende do protocolo nas camadas superiores se quebram, porque eles confiam nos headers de outras camadas, não é bom. Na verdade, eu não tenho questões sobre isso para você, mas eu queria colocar mais problemas ainda na sua análise. Aplicações que não estão obedecendo o DNS do sistema operacional, aplicações que usam seu próprio DNS, isso é um complicador adicional. Também. E cenários de 464 XLAT, onde o PLAT, para a saída para o IPv4, utiliza blocos de IP globais para fazer isso, acaba tornando um problema bastante grande, bastante aumentado nessa análise, porque quando ele utiliza o bloco global, e a RFC permite utilizar blocos globais para fazer o mapeamento ok. Não sei se você tem alguma opinião sobre isso, mas eu gostaria de ouvir isso. Sei que escuto com muito eco. Estou ouvindo com muito eco. Se na sua... Você pode repetir a pergunta? Pode analisar essas 2 complicações, DNS na camada de aplicação e o 464 XLAT. Lo tomo como para agregarlo. Não está neste momento? Eu tomo isso para acrescentá-lo. No momento não está. Jordi Paleta, além do DAT, outra solução óbvia é Provider ITP Addressing. Bom, precisa de dinheiro. Você acredita que se conseguimos padronizar isso, talvez se consiga? Tomara que sim, mas você sabe que as coisas não são fáceis no IETF. Realmente, os fabricantes de sistemas operacionais vão implementar, porque sabemos que muitas coisas são boas e deveriam estar nos sistemas operacionais e não estão. Por outro lado, vamos supor que, por exemplo, normalmente Windows, Linux, macOS, o que acontece com os dispositivos que estão nas casas, que são embebidos, IoT, tudo vai ter o mesmo problema. Infelizmente, eu acho que é melhor a solução num host que em outro lugar, mas há coisas que levam tempo. Se queremos ser positivos, bom, vamos continuar com o problema durante alguns anos, mas quando forem renovados os dispositivos, o problema vai desaparecer. Mas você confia que isso vai ser implementado? Conversou com gente da Microsoft? Hoje eu não posso dizer nenhuma coisa nem outra. O que eu posso dizer, de acordo com a minha experiência, é que a parte mais importante, ou talvez mais difícil, seria quebrar o gelo.
Se você, por exemplo, eu já fiz muitos trabalhos com endereço IPv6. O primeiro que implementou foi Linux, depois macOS, depois, quando todo mundo está fazendo, aquele que não faz fica para trás. Leva anos, coisas que eu fiz na área de endereçamento levou 7 anos para fazer. Mas eu também não posso te dar a certeza. Sim, tentar solucionar. Se acontece ou não, não sei. Um aplauso para o Fernando. Obrigado.